O medo irracional é o maior ladrão da inteligência. Um pequeno inseto pode se tornar um monstro. Uma taquicardia pode gerar a falsa impressão de infarto. Um elevador pode se tornar um cubículo sem ar. O medo traz à luz os fantasmas. Pedro reagia por instinto. Seu cérebro clamava para que ele saísse de cena, mas a intensidade do medo e do conflito existencial que o dominava o paralisavam. Quando questionado, negou Jesus. Questionado pela segunda vez, negou novamente. Na terceira vez foi longe demais. Eu não conheço esse homem. Nunca andei com ele. Não faço mínima ideia de quem seja. Mateus capítulo 26, versículo 69. Horas antes, ele jurara que morreria com Jesus. Mas agora, Jesus era um estranho para ele. No livro O Mestre dos Mestres, vimos que quando Pedro nega pela terceira vez, Jesus se esquece da dor e o acolhe com o mais sublime olhar. O carpinteiro e o pescador se reencontraram num dos olhares mais belos da história. Jesus estava ferido e encontrava-se afastado. Não havia possibilidade de falar com Pedro e consolá-lo. Mas quando as palavras lhe faltaram, o mestre falou com os olhos. Falou que compreendia a fragilidade do seu discípulo querido, que em hipótese alguma o esqueceria, que o amaria para sempre, ainda que lhe o negasse inúmeras vezes. O olhar de Jesus desbloqueou a mente de Pedro e ele caiu em si. Saiu de cena e foi chorar. Chorou amargamente. Ninguém poderia consolá-lo. Cada gota de lágrima foi uma lição de vida. Cada gota de lágrima irrigou a sua capacidade de refletir. Ele não acreditava no que tinha feito. Nunca se vira tão frágil. Jamais traíra seus sentimentos. Morrendo por todos os que o negam. Subtítulo. Todos nós estamos, de alguma forma, representados na história de Pedro. Jesus não apenas o acolheu, mas acolheu todas as pessoas que são controladas pelo medo, que não conhecem seus limites, que nos momentos de tensão reagem sem pensar. Quem não tem atitudes como as de Pedro? Quem é plenamente fiel à sua consciência em todos os momentos da própria história? Quem não é escravo do medo quando está doente ou correndo risco de morte? Quem não é tomado pela ansiedade quando ofendido, ameaçado, pressionado? Quem não nega as próprias convicções diante das tempestades da vida? Desconfie das pessoas que não reconhecem suas fraquezas. Todos temos nossos limites. Muitos dos que se julgam estáveis e seguros não suportam situações imprevisíveis. Uma crise financeira é capaz de roubar-lhes a tranquilidade. Um fracasso os deprime. Uma crítica os leva a reações intempestivas. Uma doença os deprime. Pedro era ansioso, mas não volúvel. Seu caráter era sólido. Seu erro foi muito grave, mas ele negou Cristo porque um medo intenso obstruiu as janelas de sua inteligência. Se vivêssemos naquele tempo, muito de nós não cometeríamos erro, porque não teríamos sequer coragem de entrar naquele pátio. 2 grandes erros e 2 destinos. Pedro não cometeu erros menos graves do que os de Judas. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata e Pedro negou veementemente para 3 pessoas de baixa posição social. Um traiu, outro negou. Os 2 erros foram grandes e graves, mas geraram 2 destinos diferentes. Tanto Judas quanto Pedro choraram intensamente. Ambos experimentaram um dramático sentimento de culpa. Pedro amava intensamente Jesus e Judas o admirava imensamente. O amor de Pedro resistiu ao drama da culpa. A admiração de Judas sucumbiu a ela. Pedro recordou que Jesus dissera que ele o negaria e Judas que ele o trairia. Pedro foi alcançado por um olhar de Jesus. Judas teve um privilégio maior, pois Jesus o chamou de amigo no ato da traição. Pedro compreendeu o olhar de Jesus. Judas não compreendeu a palavra amigo.
Judas não compreendeu a compaixão do mestre. O resultado? Pedro se perdoou, Judas se puniu. Cada gota de lágrima que Pedro derramou produziu uma amarga lição de vida. E cada gota de lágrima que Judas derramou produziu um amargo sentimento de culpa. A dor de Pedro arejou sua emoção, fê-lo compreender a sua fragilidade. A dor de Judas sufocou sua emoção e tornou-o uma pessoa indigna. Judas cortou relações com todos. Pedro não se isolou diante da dor. Teve a coragem de contar aos amigos o seu erro. Por isso, sua negação foi comentada nos 4 evangelhos e foi alvo de inúmeras conversas entre os primeiros cristãos. Todos se reconheceram em Pedro. A sua história revela um homem que aprendeu a ser grande por enxergar e admitir sua pequenez. Só os grandes homens são capazes desse gesto. Semanas mais tarde, após a morte de Jesus, Pedro teve reações inusitadas. Ele, que havia negado Jesus para pessoas simples, falou publicamente para milhares de pessoas sobre seu amor pelo Mestre, incendiando o amor na multidão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Após esse fato, Pedro foi preso diversas vezes, mas nunca mais negou Jesus. Esteve diante dos mesmos homens de Sinédrio que o tinham mandado espancar o Mestre, mas dessa vez foi seguro e eloquente. Fitou-os e disse que Jesus tinha ressuscitado, que vencera o inimaginável, o caos da morte. A superação da morte de Jesus é uma notícia maravilhosa, mas entra na esfera de fé, transcende a investigação da ciência. Extrapola a análise proposta por esta coleção. O que desejo ressaltar aqui é que após a morte de Jesus, o Pedro tímido e amedrontado se converteu num homem destemido e imbatível. Se Pedro não tivesse negado Jesus, talvez não tivesse reeditado algumas áreas doentias de sua personalidade, mas ao conhecer seus limites e aprender a chorar, seu espírito inundou-se de um amor indecifrável. Esse amor penetrou em cada área de sua alma e o transformou, pouco a pouco, num homem dócil, amável, gentil, tolerante. As 2 cartas que escreveu no final da vida refletem a sua mudança. Revelam um pensador sensível, argudo e afável. Pedro comentou nos seus escritos que devemos nos amar ardentemente com um amor genuíno. Disse que devemos nos despojar de toda inveja, maldade e falsidade. Comentou algo surpreendente, que Jesus vivia no secreto do seu ser. Foi ainda mais longe, dizendo que a dinâmica das relações sociais deve mudar, que não devemos pagar mal com mal, injúria com injúria. A emoção de Pedro exalava a sensibilidade. No final de sua primeira carta, enumerou os princípios que definem um verdadeiro líder. Assimilando as palavras do Mestre dos Mestres, afirmou que os líderes não devem controlar pessoas, nem ser gananciosos e ansiosos, mas modelos de humildade, sobriedade, ânimo, mesmo diante das turbulências da existência. E terminou com o mais poético dos escritores. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo do amor. Paz para todos vós que estáis em Cristo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 14. Na sua juventude, Pedro não admitia desaforos. Era difícil encontrar sensibilidade nos seus gestos. Era capaz de usar a espada se fosse contrariado. Mas o jovem irritado e insensível transformou-se num poeta da solidariedade. Ele termina sua mais longa carta sem críticas, cobranças, sem apontar defeitos. Termina se despedindo de forma sublime, distribuindo beijos de amor para todos. Como esse Pedro estaria hoje do Pedro individualista e agressivo dos tempos em que enfrentava o mar? Jesus revolucionara a sua vida. Nunca o amor curou tantas feridas da alma. Nunca se soube de alguém que aprendeu tanto tendo tão pouco. O apóstolo Pedro se tornou também um mestre da vida.